Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, o Vasco tá naquela, né, irmão? Precisando de mais reforços, né? Mas precisando mandar um monte de jogador, irmão, que não serve embora, né? Tem um monte ali no elenco, inclusive o Carille já falou, o elenco tá inchado. O Vasco precisa se livrar de alguns jogadores, e são muitos, né, cara? E aí você, se livrando desses jogadores, você abre espaço na folha, ó, para contratar outros jogadores. Por exemplo, se manda embora 5 jogadores que ganham tanto, você soma o valor daquele salário, e aí vê se você vai contratar mais um ou dois com aquele valor que fica. Nessa linha, Emerson Rodrigues se despediu do Vasco, tá? E já foi anunciado na Bulgária, no Ludogorets da Bulgária, tá? É novo jogador, é do Ludogorets da Bulgária. Boa sorte ao jogador, disse que estava muito feliz no Vasco, não queria ter saído, tá? Mas é o caminho da bola, mandou ele tá saindo, mas tá saindo grato, tá? Pela oportunidade de jogar no Vasco. Cara, não deu certo, né, irmão? Não deu certo. Na verdade, eu nem entendi por que contrataram, né? Aquele jogador que a gente não entende nem por que contrataram. Outro jogador que a gente não entendeu por que contrataram é o Jean Davi, o chileno, né? Mas o chileno tem uma coisa, o futebol mexicano gosta dele, já tem algumas propostas do futebol mexicano, inclusive eu trouxe ontem à noite essa informação do Atlético São Luís, do México, que é o jogador, mas quer fazer uma troca com o Vasco, né? O Vasco manda o Jean Davi e eles mandam o John Murilo, atacante venezuelano de 29 anos, que joga pela ponta. Cara, seleção, é jogador de seleção, né, da Venezuela. Mas, cara, estranho, né? Os caras querem o Jean Davi e querem mandar o John Murilo, cara. Algo estranho no ar, irmão. Se eles estão querendo o Jean Davi é porque o John Murilo tá pior que ele, né? E aí o Vasco aceitar uma parada dessa, sei não, eu não aceitaria. Vamos ver se vai ter negócio. Se o Jean Davi também tá na mão do Jean Davi, né? A proposta para ele decidir se volta para o futebol mexicano ou não. O pessoal me perguntando sobre o Capasso, Manuel Capasso, o zagueiro. E é o seguinte, por enquanto não tem nenhuma negociação do Vasco para o zagueiro Manuel Capasso sair, tá? Nenhuma, zero. Ele recebeu algumas propostas, muitas até. E aí não deu certo com relação à negociação. Teve o Peñarol do Uruguai, que tentou o jogador, Barcelona de Guayaquil, tá? Do Equador. Teve 5 times da Argentina procurando o jogador. Teve um clube do Chile, o Olímpia do Paraguai quis a continuidade dele, mas nada, não teve negócio em nenhuma dessas negociações. Inclusive, tá, ele recebeu sondagem de clubes europeus, tá? Segunda divisão da Itália, segunda divisão da Espanha, Rússia, China também procurou, mas nada que deu certo, né? Nada concreto. Então, por enquanto, Capasso continua no Vasco. Vamos ver se o treinador Fábio Carille vai ou não dar algumas oportunidades para o jogador nessa temporada aí de 2025. Com relação ao Lucas Piton, ontem também eu trouxe a informação de que o Besiktas da Turquia tem interesse no jogador, fez uma sondagem, porém não tem proposta concreta ainda na mesa, tá? O Vasco não recebeu nenhuma proposta do Besiktas para levar o Lucas Piton. E aí, lembrando que o valor hoje, né, o valor dos direitos econômicos do Piton está marcado aí em 49 milhões de reais, tá? Se chegar uma proposta grande, provavelmente o Vasco libera, tá? Mas, por enquanto, não é a intenção do clube liberar o jogador, que é um jogador muito importante, até porque o Vasco está emprestando o Leandrinho, né, o lateral esquerdo Leandrinho, para o Al-Shabaab da Arábia, tá? $1 milhão vão pagar pelo empréstimo e vão perdoar a dívida que o Vasco tem com o Al-Shabaab com relação à contratação do Paulinho, que também é $1 milhão, tá? $2 milhões o empréstimo, o Leandrinho vai, e aí depois o clube árabe poderá exercer aí o direito de compra. Irmão,
não pode perder o Piton não, cara, porque se já tá indo embora o Leandrinho. Se perder o Piton, fica sem lateral esquerdo. Vitor Luiz, que eu elogiei muito na temporada passada como um bom jogador para compor o elenco, começou a temporada muito mal, né, cara? Começou mal demais. Primeiros jogos do Campeonato Carioca, que ele teve a oportunidade de ser titular, maluco, foi mal demais. Que loucura, irmão, que loucura. Vamos ver, né, se o Piton fica mesmo, né? Leandrinho embora, se o Vitor Luiz também melhora o seu desempenho. O Vasco de olho no mercado para trazer um novo atacante, tá? O Vasco tem algumas negociações em andamento, você sabe, uma delas é com relação ao Gabriel Veron. Gabriel Veron, que pertence ao Porto, estava no Cruzeiro na última temporada. É o seguinte, cara, o Vasco está tentando um empréstimo com opção de compra. Porém, o Porto pagou para o Palmeiras, na época que contratou o Veron, pagou 10 milhões e meio de euros. É muita grana, é a grana que o Porto agora quer recuperar. Desse jeito, o Vasco está fora, por isso que deu aquela esfriada a negociação para ter o atacante Gabriel Veron. Agora, a negociação que não deu esfriada é com relação ao Brian Rodrigues, o uruguaio, 24 anos, jogador que joga pela ponta esquerda, né, atacante ali pelo lado esquerdo. O Vasco está tentando de todas as formas convencer o América do México a negociar o jogador com o Clube da Colina. O Vasco, inclusive, já ofereceu 4 milhões de dólares, tá? O time mexicano, a imprensa também mexicana achou muito pouco. O Vasco tentou, né, incluir alguns jogadores nessa negociação, porém o time mexicano não quer jogador, quer a grana, tá? O Vasco continua conversando com o time mexicano, informação que foi confirmada pelo agente do jogador, tá? O agente do Brian Rodrigues confirmou que o Vasco ainda negocia com a América do México para ter o jogador. E aí tem outras frentes, né? Além do Veron, do Brian Rodrigues, o Vasco está em mais duas frentes para contratar atacantes, né? Um deles é o Rony do Palmeiras. O Vasco está ainda vendo se empresta o Ryan para o Palmeiras e aí pega alguns jogadores emprestados. Um deles seria o Rony. O Rony não está querendo vir emprestado, tá? Está querendo ir para um clube indefinitivo. Vamos ver se o Vasco consegue essa negociação com o Palmeiras e com o Rony. E o outro jogador é o Lloyd Augusto, o angolano, que o Vasco ainda negocia, irmão. O que eu acho, vou falar para vocês uma verdade, cara. Ó, opinião minha. Furada total trazer esse angolano aí, esse Lloyd Augusto. Mas agora, precisa sim, tá? Precisa urgente trazer mais atacante, tá? Porque com relação a atacante, esse elenco do Vasco é muito fraco. Eu queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, você concorda com a liberação do Leandrinho, 2 milhões de dólares para o futebol árabe? Segundo, irmão, Rony, Brian Rodrigues, Lloyd Augusto e Gabriel Veron. Desses quatro, quem você gostaria que o Vasco fechasse a contratação? Acho que, eu vou dar minha opinião aqui, Brian Rodrigues é o melhor deles, né? O Rony também muito bom, tá? Lloyd Augusto e o Verão não enchem meus olhos, eu não contrataria. Agora, Rony, pro lado direito, e sem falar que o Rony pode jogar de 9 também, e o Brian Rodrigues são os meus preferidos, né, para essa posição no Vasco, mas eu queria saber a sua opinião, e aí você deixa ela aqui, ó, nos comentários, e curte o vídeo, e se inscreve na Amo Vasco TV, para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.